Olá, eu sou Lidiane, seja bem-vindo ao podcast Minha Casa Meu Lar, Vivência Familiar em Tempos de Quarentena. Nós estamos no nosso quarto episódio em que estamos refletindo a relação homem e mulher, a relação matrimonial. No primeiro episódio nós conversamos sobre esta relação no ordem da criação, depois no segundo sobre a ótica do pecado, no terceiro sobre a ótica da graça. Como é que o casamento ele foi restaurado na cruz de Cristo. E nós vamos então hoje conversar um pouco sobre conselhos úteis para a vivência deste relacionamento e de maneira particular nesse tempo onde os nossos relacionamentos eles têm se intensificado muito por conta dessa convivência que tem sido mais próxima, mais intensa, certo? Então eu gostaria que você pegasse comigo a sua Bíblia em Mateus 5, no versículo 17. Diz assim: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. É Jesus falando conosco, certo? Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade, eu vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. Então, Jesus ele está dizendo que ele não veio tirar nada da lei que Deus havia dado a Moisés no deserto, que são os mandamentos. Nem a menor letra do alfabeto grego, que é o iota, né? Em algumas traduções aparece isso. Nenhum iota será tirado da lei. Eu vim para que tudo se cumpra. E aí, avançando um pouco ainda no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 3, diz assim: alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo em prova e perguntaram: é permitido aos homens repudiar suas mulheres por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar um documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem repudia sua mulher, fora o caso de união ilícita e se casa com outra, comete adultério. Então, Jesus está dizendo o quê? E o que Jesus está fazendo? Ele está pegando a lei e internalizando a lei. Moisés disse isso num outro momento por conta da dureza do seu coração, da dureza dos nossos corações. Mas agora, a partir daquilo que Cristo veio instaurar no mundo, a ordem da graça, não nos cabe mais a dureza de coração. Agora a nós não é permitido que se repudie mais, porque nós podemos agora viver sob a ótica do amor. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, essa dimensão de crescer no amor. Porque Papa Francisco ele diz na sua encíclica Amoris Laetitia, no parágrafo 222, que cada matrimônio é uma história de salvação. Se cada matrimônio é uma história de salvação, significa que como tal ele é um caminho, ele é um itinerário. História significa exatamente isso. História é algo que tem um começo, um meio e um fim. Não é algo que logo no início já está acabado. E o matrimônio ele não pode ser visto sob essa perspectiva, como algo acabado. A gente luta tanto para chegar até o matrimônio, é tão exigente. Às vezes eu tenho algumas amigas que estão para se casar e eu vejo esse caminho todo até chegar ao altar, e ele é intenso, ele é denso, ele é exigente. E aí parece que quando a gente disse o sim no altar, pronto, tá tudo acabado. Tudo acabado no sentido de tá pronto, tá construído. Não, é só o início. É só o começo desse itinerário. É só o começo desse caminho. Então, a primeira dica, o primeiro conselho é crescer na vocação matrimonial. Nós sabemos que o matrimônio,
ele é um chamado, ele é uma vocação, ele não é algo simplesmente para toda a humanidade, para todos os homens. Não, ele é algo que é particular. E se você foi chamado ao matrimônio, então é uma vocação que você traz desde o momento em que você foi criado no coração de Deus. E você precisa crescer nessa dimensão de vocação. Se é um chamado que é feito todos os dias e que todos os dias exige uma resposta. Como esposos, então, nós temos a missão de tornar-nos, e mais especificamente no matrimônio, tornar o outro um homem melhor ou uma mulher melhor. Nós precisamos crescer como esposos e como esposas e tornar, no meu caso, eu preciso tornar o meu esposo um homem melhor e o meu esposo precisa me tornar uma mulher melhor. Então eu tenho responsabilidade sobre eles? É óbvio, foi para isso que você se casou. É por isso que Papa Francisco diz na mesma encíclica Amoris Laetitia, no parágrafo 217, só se podem casar aqueles que se escolhem livremente e se amam. Aqueles que têm consciência do que estão fazendo. Por quê? Por que tem que ser livre e por que tem que ser no amor? Porque só um ato concebido livremente, sem nenhuma pressão, e por amor é capaz de fazer com que o outro cresça. É capaz de criar uma responsabilidade, uma corresponsabilidade. Só aquele que livremente e por amor se dispõe a se casar é capaz de construir de fato um matrimônio com aquilo que tudo aquilo que compreende um matrimônio. Por isso que ele não pode ser escolhido por uma questão afetiva. Eu sinto, eu me atraio, ele mexe comigo, ela mexe comigo. Tá, e quando essa atração diminuir? O que você vai fazer? Ou então, mas eu acredito que a gente vai ser muito feliz junto, tá? E quando entrar a crise e não houver mais essa felicidade do namoro? O que vocês vão fazer? Diante das fragilidades, se não houver o amor, que é muito além de um sentimento, a gente diz que o amor é uma decisão, se não houver esse amor que é uma decisão livre e consciente, eu não sou capaz de resistir a todas as dificuldades e as fragilidades que se apresentam ao longo da vida matrimonial. E aí eu já entro, então, ao longo da vida matrimonial no segundo conselho, que é o quê? A segunda perspectiva, né? Que seria qual? Criar um projeto de vida juntos. Se você ainda não tem, eu não sei quantos anos você tem de casado, mas se você ainda não tem um projeto de vida junto com o seu esposo ou com a sua esposa, é urgente que vocês tenham esse projeto de vida. Aonde vocês estão? Aonde vocês querem chegar? O que é que vocês querem para o futuro de vocês? Se o matrimônio não é algo que já está pronto e acabado, mas é uma história de salvação, eu preciso ter em mente que o meu cônjuge também não está acabado. Eu acho que o ideal seria que todos nós andássemos com uma plaquinha assim aqui sobre o peito. Desculpe o transtorno, estou em obras. Porque o tempo todo no relacionamento é o que nós fazemos. Como não somos acabados, como não somos criaturas acabadas, estamos em um processo de formação, em um processo de construção, nós estamos o tempo todo causando incômodos e sendo incomodados. E na relação matrimonial isso é extremamente evidente. Eu preciso ter esse olhar sobre o outro. E esse olhar sobre o outro é o que vai me dar paciência, compreensão, tolerância e vai me fazer uma pessoa generosa. Então, esses princípios da paciência, compreensão, tolerância e generosidade, eu preciso para construir esse projeto pessoal com ele ou com ela. E entender que às vezes esse projeto vai precisar ser revisto, vai precisar ser refeito de tempos em tempos. E eu tenho que fugir daquela questão, se deu certo, foi eu que dei a ideia, ou fomos nós. Agora, se errou, foi você. Não! Se há um projeto e há um erro nesse projeto, ele também é da nossa parte. Ele também é nosso. E aí eu entro já no terceiro ponto, que seria a dimensão do diálogo. Não existe amor, não existe projeto de vida juntos se não houver diálogo. É urgente. E quando a gente diz diálogo, por que a gente frisa tanto e a gente está o tempo todo ouvindo que nós precisamos dialogar, precisamos ter abertura do diálogo, crescer no diálogo, porque não é fácil.
Não é fácil dialogar, porque dialogar é um eterno sair de si. Só dialoga quem está disposto a encontrar novas respostas, respostas diferentes daquelas que são as tuas respostas. Porque senão é monólogo, eu só falo e quero que o outro diga exatamente o que eu estou dizendo. Ou então se cale diante daquilo que eu disse. Isso não é diálogo. Então ele precisa de uma abertura, porque ele precisa ser concreto, objetivo. Ele precisa, esse diálogo ele precisa trazer quais são os meios que nós vamos utilizar para esse projeto de vida, quais são os recursos financeiros que nós vamos realizar para a construção desse nosso projeto de vida juntos. Porque aí, essa questão dos recursos financeiros, nós sabemos que as crises financeiras, elas são uma grande dificuldade para os nossos relacionamentos matrimoniais. Mas eu queria dizer para você que os momentos de maior crise financeira que eu passei dentro do meu matrimônio foram os momentos em que nós mais nos unimos e mais crescemos na nossa vocação matrimonial. Não desperdice tempo. Não desperdice tempo com birras, com brigas, mas aproveite as oportunidades que Deus lhe dá para dialogar, para se abrir, para deixar que Deus vá construindo a história de salvação de vocês, porque ela vai ser até o fim da vida, porque é uma vida comprometida. O diálogo ele é difícil também porque ele exige de nós a superação das contradições, dos conflitos e das contingências. Exige essa negociação, porque no matrimônio não há um vencedor e um vencido, todos precisam vencer, todos precisam ganhar. Por fim, eu queria dizer a respeito do tempo presente. Para que você tenha um futuro, para que o seu matrimônio tenha um futuro, é essencial viver bem o presente. Desculpe, essa vai ser a única forma, a melhor forma de consolidar o futuro é viver bem o tempo presente. Fugir de ilusões, fugir de falsas ideias. Eu gostaria que o meu marido fosse assim. Se a minha esposa fosse dessa forma. Não. Vamos trabalhar com a realidade. Qual é a realidade que você tem e que você traz hoje? Qual é a realidade do seu marido hoje? Qual é a realidade da sua esposa hoje? E trabalhe a partir do hoje. Viva bem o tempo presente, que cada refeição que você tem a oportunidade de fazer com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, neste tempo de quarentena, sejam refeições únicas, sejam celebrações, verdadeiras celebrações da vida familiar. Que cada momento em que vocês possam estar juntos assistindo um filme ou brincando com as crianças, seja uma verdadeira festa. Viva no tempo presente. Não espere que as pessoas na sua casa mudem para que a vida seja feliz hoje. Mude hoje a vida, as respostas que você dá no seu dia a dia e você verá um verdadeiro milagre na sua vida familiar. Por fim, eu queria dizer a respeito da comunicação da vida. Um casal precisa ter no seu projeto de vida familiar a comunicação da vida. E a bênção que são os filhos, a escolha de uma paternidade e uma maternidade responsáveis. E eu queria terminar com essa frase de Papa Francisco que diz assim: é necessário salientar sempre que os filhos constituem um dom maravilhoso de Deus, uma alegria para os pais e para a igreja. É através deles que o Senhor renova o mundo. Então, que nessa semana você possa refletir sobre o que nós dizemos aqui. E nós vamos agora, no próximo bloco, conversar um pouco sobre essa maravilha de Deus, sobre essa alegria que é a paternidade e a maternidade. Te encontro na próxima semana. Shalom!